hoje eu trouxe uma informação que, nitidamente, assim, pelo menos na minha opinião, isso mostra o porquê o Vasco fez tanto esforço para ajudar o Nova Iguaçu a jogar no Maracanã. Cada um olha para o seu próprio nariz, para o seu próprio umbigo. Fala, torcedor flamenguista, quero aqui dar todos os créditos ao canal Flá TV, ao canal SBT Esportes Rio e ao canal do Vene Casagrande. Total crédito a esses canais. E já aproveita esse corte aqui para você se inscrever no canal, ative o sino de notificação para não perder mais conteúdos como esse. O final de semana será de jogos decisivos valendo vaga para a final do Carioca. O primeiro deles será o quê? O Fla-Flu no Maracanã. O nosso Flávio Vinick foi ouvir o quê? Os torcedores, para ver como tá a confiança deles. Cadê? Para os rubro-negros, nada serve mais de inspiração que o Zico às vésperas de um Fla-Flu. O Zico é nosso rei! Mas talvez eles nem precisem do efeito Zico nesse próximo sábado. Nenhum rubro-negro imagina a possibilidade de o time sofrer 3 gols do Fluminense. Não imagino não. Eu imagino o Flamengo fazendo 3 gols. Porque o Flamengo do Tite não é o Flamengo do Vitor Pereira, né? Acredito que o Flamengo vai fazer uma segunda partida também perfeita, como foi a primeira. O professor Tite vai conseguir neutralizar as peças principais do Fluminense. E eu acredito que o Flamengo deva vencer novamente por 2-0. Nem a lembrança da goleada de 4-1 do Fluminense, da decisão do ano passado, preocupa os torcedores do Flamengo. Ano passado foi uma tragédia, foi uma situação completamente atípica, que aquilo ali nunca mais vai acontecer. E o Flamengo hoje está completamente diferente, né, do ano passado. Uma coisa, a gente não tinha técnico, a gente estava desnorteado. Hoje é uma nova gestão, uma nova cultura, um treinador experiente, nível de seleção brasileira. No lado tricolor, como não se inspirar no Castilho para alcançar o improvável? Encontramos o filho do goleiro que amputou um dedo para defender o Fluminense. É uma coisa surreal, né? E que muita gente hoje ouve isso e não acredita. E aconteceu, né? Então ele mostrou com isso o amor que ele tinha à profissão, ao clube, né? Tomando uma atitude tão drástica como essa, né? Muitos chamaram, né, que ele era maluco, era louco. A gente também veio à sede do Fluminense, nas Laranjeiras, para saber como anda a confiança dos tricolores. Será que eles acreditam que o time do Fernando Diniz pode vencer o Flamengo por 3 gols de diferença? É possível, eu acho que é, sim. Assim, não é hora de jogar a toalha, não, assim, imagina. A gente está no início do ano ainda, uma fase assim, de repente, tem muita gente já criticando o Diniz a beça, eu ainda estou dando chance porque ele trouxe muita alegria pra gente ano passado. Você não tá muito confiante não, só eu que percebi isso. Eu acredito, eu acho que dá sim. A gente já fez uma vez no ano passado, 4-1. Eu acho que dá, esse time é muito forte. Eu acho que vai acontecer de novo 4-1. O impossível o Fluminense realiza, entendeu? O Fluminense deve ser uns 4-0, é isso que se cuida. O Fluminense não terá o zagueiro Thiago Santos suspenso. Uma alternativa seria improvisar o André na zaga. Eu acho que deveria botar o Manel na zaga e o André ali de volante mesmo, né? Que é o normal. Que venha mais um capítulo da história do Fla-Flu, o clássico do Castilho, do Zico e de tantos outros craques. Saiu informação que o Diniz estava treinando e fez um teste com o André como zagueiro. O Diniz ele gosta de fazer essas inovações, né? Fazer alguns testes. Bom, tomara que ele teste bastante e dê errado. O Vinick lembrou o 4-1, que não é muito longe, mas era um outro Flamengo, né, o Vene Casagrande? Mas a gente está percebendo uma confiança muito extrema do rubro-negro para um clássico regional. O Fla-Flu não é qualquer clássico no Brasil. E você também está com essa confiança. Me explica por que tanta confiança, Vene Casagrande. Bom, Fernandinha, claro, assim, a gente tem que levar em consideração que é um clássico, Flamengo e Fluminense é uma rivalidade à parte. Mas na temporada passada, quando aconteceu no jogo de ida 2-0 Flamengo e depois o Fluminense conseguiu virar, era um outro cenário, uma outra circunstância. Vamos lembrar, no primeiro jogo, Flamengo e Fluminense, embora o Flamengo tenha vencido por 2-0, mas o Fluminense fez um bom jogo na ocasião.
E depois o Fluminense consegue fazer um bom jogo em cima de um Flamengo que vivia uma zona. Inclusive o Flamengo não estava bem fisicamente falando. Era um time que ninguém botava uma confiança muito grande. Já na temporada atual, é um time extremamente confiante, fisicamente bem arrumado dentro de campo. O Tite conseguiu tal equilíbrio. E do outro lado, o Fluminense não está bem. Totalmente diferente da temporada passada, que o Fluminense estava bem no decorrer desse momento da temporada. Então, assim, eu não vejo motivos para crer que o Fluminense vai conseguir reverter esse placar. Fazer 3 gols no Flamengo e não sofrer nenhum gol. Eu não acredito nisso. Por isso que eu acho que o Flamengo vai para a final do Campeonato Carioca. Ô, Pedrosa, mas a gente sabe que no futebol tudo é uma questão de chave. Virou uma chavinha, às vezes, tudo se transforma. O Fluminense não tem um time ruim, pelo contrário, um time tão poderoso quanto o do Flamengo, e é o atual campeão da Libertadores. Não faz uma boa sequência, não faz até uma boa temporada, ganhou a Recopa, mas a gente percebeu que o Flu focou na Recopa. Mas é o poderoso Fluminense. Sim. A qualquer momento virou uma chave, o jogo vira, né? A gente pode analisar racionalmente, e é o que a gente vem falando durante a semana inteira, que hoje o Flamengo é um time mais pronto, é um time que não toma gols, é uma equipe também que é muito ofensiva e consegue ferir o adversário. Então a missão do Fluminense ela é muito difícil porque você precisa ganhar por 3 gols de diferença. O empate é do Flamengo, então a missão é mais difícil nesse sentido. Mas eu não tenho dúvida também que o Fluminense está mordido, são 12 clássicos sem vencer. Tem aí uma situação onde você pode não ter o Cano e o Ganso, mas eu acho que a coisa mais sentida, se realmente não jogar, é o Cano, que é um cara que pode fazer gol a qualquer momento, apesar de não estar fazendo uma grande temporada em 2024, mas é um Fluminense que vem mordido. Não dá pra gente poder cravar nada que o Flamengo já tá na final. Isso é uma grande verdade. A gente tá falando de um clássico aqui e o Fluminense vem de 12 confrontos sem vitória. Isso faz muita diferença no psicológico dos jogadores. É lógico que hoje a gente tem um técnico, que é o Tite, muito bem preparado nessa área. Ele consegue preparar muito bem os jogadores psicologicamente. Ele não deixa os jogadores acharem que está tudo vencido, que é oba-oba. Não. Ele consegue controlar isso muito bem. Mas de um outro lado, a gente tem o Diniz, que também sabe fazer isso muito bem. E eles vêm de 12 confrontos sem uma vitória. Isso com certeza vai pesar muito, mas pra mim vai dar Mengão tranquilamente. Mas de forma lógica e racional, é óbvio que o Flamengo tá muito mais perto da final do que o Fluminense. Coloca aqui na tela. Você citou virada de chave? Teria que acontecer uma virada de chave no Fluminense e também no Flamengo, só que de maneira negativa. Olha aqui, o Márcio Gol mandou o seguinte: Fernandinho, eu amo Copacabana, mas eu moro em Belfort Roxo. Esse aí é compreensível, pô. Tudo bem, porque ele não tá falando que Belfort Roxo é o lugar mais bonito do Rio. Exatamente. Ele não falou isso, entendeu? Não. E você, se você quiser sair de lá onde você tá e quiser ir pra Tijuca, você pode. Eu vou fazer isso em breve, mas é que eu tenho um problema. O que acontece? Eu não sei se vocês sabem, mas quem mora no Meia ou na Tijuca, existe uma grande rivalidade dos dois bairros, tá? Ah, eu não sabia disso. Existe no Meia e na Tijuca. Como se fosse o melhor bairro da Zona Norte. Aí quem mora no Meia, no Bobeia. Aí esses tijucanos. Aí quem mora na Tijuca, o pessoal do Meia. A Tijuca é a Zona Sul da Zona Norte. Então tem essa briga. Tem. E eu sou tijucana e o meu marido Peção mora no Meia desde que nasceu. Então ele acha a Tijuca uma porcaria. E eu prefiro morar na Tijuca do que no Meia, entendeu? Entendi. Então tem essa briga lá em casa. Essa rivalidade foi parar dentro da nossa casa. Eu tento tirar ele do Meia, ele tenta me segurar no Meia e a gente vive nesse embate há 11 anos. Entendeu? Ô, Venê, me fala do Pulgar. Tá tudo certo? Ele vai pra esse jogo? Tudo certo. Treinou normalmente na última quinta-feira, como era previsto pelo departamento médico. Então, a princípio, não tem nenhum problema. Treina novamente nessa sexta. Esse, pelo menos, é o planejamento também. E aí vai para o jogo contra o Fluminense no sábado à noite. Só para deixar muito bem claro, esse clima de confiança, embora eu tenha essa confiança, o torcedor também, mas isso internamente não existe, tá? De fato, nos bastidores... Não tem esse oba-oba. Não tem. Inclusive o Wesley e Gabigol também são reforços aí para esse jogo de volta da semifinal do Carioca. Pelo contrário, o Tite trabalha de uma maneira bem tranquila, tentando entrar na mente dos jogadores para fazer eles entenderem que é como se tivesse 0-0. E tá certo o Tite. Tem que prezar muito respeito, e ele falou isso também na última entrevista coletiva. Então, só para o torcedor não achar que o clima de oba-oba também está internamente no Ninho do Urubu. O Big Boss faz uma pergunta interessante. Quem tem mais chance de passar, o Fluminense ou o Nova Iguaçu? Nova Iguaçu. Com certeza o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Porque o Nova Iguaçu também tem a vantagem do empate.
E joga bem. O Nova Iguaçu, ele não pode perder. Gente, por favor, dá uma valorizada, que é uma polêmica isso. Então, Por favor. não, o Nova Iguaçu ele não pode perder. Assunto, eu acho que a missão do Fluminense ela é mais difícil do que a do Nova Iguaçu. Por mais que eu acho que o Vasco vai passar. Eu acho que o Vasco vai passar e tenho plena certeza que a comissão técnica, os jogadores também têm essa confiança. Inclusive, isso foi verbalizado pelo técnico Ramon Dias. Mas, de uma forma, repito, lógica e racional, é muito mais difícil o Fluminense fazer 3 gols no Flamengo e não tomar gol do que o Nova Iguaçu empatar com o Vasco. Eu tô aguentando os comentários do Twitter sobre os bairros, gente. Ramos é o melhor. Tem praia e piscinão. Ainda é na Avenida Brasil. O Big Boys está falando que vocês estão passando uma mensagem subliminar. Rapaz, mas eu vou gostar muito, se o Vasco tomar uma paulada do Nova Iguaçu, depois desse teatro todo por causa do Maracanã. Mas eu vou gostar muito. Meus amigos vascaínos, me perdoem, mas eu vou zoar. Então o que eu tenho pra dizer é, espero vocês na final, porque se não vierem, aí não vai prestar. Que o Nova Iguaçu é melhor que o Fluminense, que o Carlinhos é melhor que o Cano, e mais o quê que você disse? E que o Xandinho é melhor que o Arias. Não. Big Boy disse isso. O Nova e vocês Iguaçu, estão falando isso. O Nova Iguaçu vem fazendo bons jogos. Isso não quer dizer que o Carlinhos é melhor que o Cano, que o Xandinho é melhor que o Arias. Inclusive, o jogo do Nova Iguaçu contra o Internacional, embora tenha perdido por 2-0, mas o Nova Iguaçu fez um bom jogo, tá? Dentro do limite ali, fez um bom jogo. E com o time reserva do Nova Iguaçu, vamos dizer, né? O que me chama a atenção é que o time não fica em nenhum momento com uma postura covarde. Toma gol, continua do mesmo jeito, partindo para cima. Então, respondendo a pergunta do Big Boys, eu acho que o Nova Iguaçu tem mais chances de passar, embora eu acho que o Vasco também vai passar, porque nesse momento a camisa pesa demais. A Camille disse que ama a Lagoa, mas ela mora onde? Em Caxias, né? Você ama o quê, o Pedrosa? Eu amo Botafogo. E mora onde? Em Botafogo. E torce pra quem? Vasco da Gama. Ok, e você, Vene Casagrande? Eu amo Icaraí, continuo morando em Icaraí, não pretendo sair de Icaraí. Então eu sou a única mal resolvida do programa? Parece que sim. É porque você é a única casada, tem isso também. A gente acaba tendo um poder de escolha maior, né? O Big Boy, o quê? Big Boy já morou em 8 estados? 4 estados? É o quê? Rio Grande do Sul, São Paulo, Pará. Você já morou no Pará, né? E Rio de Janeiro, qual o melhor? Pô, não tem nem comparação, né? Adivinha o que ele respondeu? São Paulo. Claro que não. Rio de Janeiro. Óbvio, eu já morei em muitos bairros, tá? É? Eu tenho Campo Grande, Vigário Geral, Jardim América, Vaz Lobo, Madureira, Vista Alegre, Vila da Penha, Flamengo, Botafogo e Copacabana. Você já morou no Flamengo? Já morei no Flamengo. Gostou, né? Eu sei que você gostou. É um excelente bairro. Eu sei que você gostou. Excelente bairro. Flamengo é diferente. É um bairro bonito mesmo. O Vene é o típico cara que nasceu e mora até hoje na mesma casa. Não, mas é praticamente, né, Vene? Assim, e é isso. Sou apaixonado por onde eu moro, cara. E defendo o Niterói com unhas e dentes. Então defenda também teu bairro aqui, tá? Coloca aí, hashtag SBT Esportivo. Ô, Big Boys, no Rio de Janeiro, o teu bairro preferido é a Barra da Tijuca? O teu é? Você já morou no Leme também, né? Curicica? Você mora em Curicica? É, tem gente que mora em Curicica e diz que tá na Barra. Isso pelo menos ele é normal. honesto, né? Por exemplo, na minha correspondência vem todos os santos, mas eu falo que moro no Meia. E, ô Flavinho, não, olha só, o clubismo vive neste programa, não é mesmo? A gente é clubista mesmo e por isso sofremos algumas consequências, né? Isso é natural, Perfeito. eu sofro também, Vene sofre também. Mental tem que ser forte. O Muito. Mental Não pode ser pequeno, não pode ser casa pequena. Se for fraco, cai. Se for fraco, cai. Pô, tá louco. Ai, meu Deus. Vamos na enquete. Quais serão os finalistas do Campeonato Carioca? Participa com a gente também. Vota lá, Flamengo vencendo. Pra galera que tava no vídeo anterior aí, e se você não viu, vai estar nas telas finais aqui. Pra galera que comentou se o Pedrosa era clubista, pronto, tá respondido. O Pedrosa é vascaíno e ele defende a ferro e fogo o Vasco. Os comentários dele, assim, ele tenta ser imparcial, mas ele é muito tendencioso. Assim como o Vene Casagrande também. Mas tá respondido pra galera aí que perguntou. Por hora aí, Fluminense empatado com o Nova Iguaçu e o Vascão aí com 32%, Flamengo com 49%. Galera achando que vai ser um Vasco e Flamengo na final. Vota você, Com certeza, Vasco e Flamengo. Vai ser apertado, igual ele falou. Quanto?
Não faz. Não faz. Eu não vou Esse falar isso. ano tá perigoso. Até porque eu não acredito nisso, entendeu? Você, Felipe. Flamengo e Vasco. Eu torço pra que seja Flamengo e Vasco. Eu não Só acredito que depende vai, do ser, Vasco que vai agora. ser 3-0, tá? Eu acho que o Vasco chegando à final tem chance de ganhar. Tem chance de ganhar? Tem. Não, chance tem, pô. Até o Maringá ganhou do Flamengo ano passado. Vamos para as informações antes. Só para finalizar o assunto Nova Iguaçu, Vasco, Maracanã. Hoje eu trouxe uma informação que nitidamente, assim, pelo menos na minha opinião, isso mostra o porquê o Vasco fez tanto esforço para ajudar o Nova Iguaçu a jogar no Maracanã. Antes de mais nada, a minha opinião é, o Nova Iguaçu queria jogar no Maracanã? Beleza. O que me chamou a atenção foi o esforço do Vasco para poder ajudar o Nova Iguaçu. Pensando no bem do futebol carioca, eu duvido. Eu falei exatamente isso no vídeo anterior. E novamente eu repito, vai estar aqui na tela final desse vídeo. Se você quiser conferir o conteúdo que está lá, a gente está falando sobre Maracanã, está falando sobre licitações, está falando sobre Vasco, Flamengo, Fluminense, envolvido nisso tudo aí. Então, se você quiser saber sobre mais um pouco, assiste esse vídeo que vai estar aqui na tela final. Mas eu falei exatamente isso. Será que realmente o Vasco está preocupado com o futebol carioca? Tá nada. Isso é interesse próprio. O Vasco tem interesse próprio. Foi o exemplo que eu dei. Se o Vasco fosse o responsável por essa licitação, você acha que ele ia deixar de boa assim qualquer jogo, qualquer time jogar no Maracanã? Você acha que existiria esse Maracanã para todos, que até São Paulo, Palmeiras pode jogar ali a qualquer momento? Não existiria isso, porque ia sair do bolso dele. A manutenção, os custos que se tem para se ter um estádio desse. Não ia deixar nada. Isso é hipocrisia e é interesse próprio. Duvido mesmo. E se fosse ao contrário, eu acho que o Flamengo faria o mesmo. Porque o futebol brasileiro, nos últimos anos, os cartolas me mostram isso. Ninguém pensa no produto futebol. Cada um olha para o seu próprio nariz, para o seu próprio umbigo. E o Vasco olhou para o seu próprio umbigo e viu que era melhor jogar no Maracanã, com a presença de 60 mil vascaínos, a verdade é essa. Duvido que a torcida do Nova Iguaçu vá marcar presença. Nova Iguaçu vai ter 4 mil ingressos disponíveis, mesmo sendo mandante. E uma informação que eu trouxe hoje. Embora o Nova Iguaçu seja o mandante do jogo de domingo contra o Vasco, o time da Baixada não pagou os custos da despesa de operação do jogo sozinho. Segundo apuramos com o Nova Iguaçu, o Cruz Maltino ajudou o rival a pagar. Em contato com pessoas do Vasco, a resposta que obtive é que o clube não vai comentar o assunto. No lado do Nova Iguaçu, a resposta foi que, abre aspas, estão pagando juntos e depois será lançado um borderô, fecha aspas. Galera, na boa, pô, assim, eu vou deixar para vocês tirarem a própria conclusão de vocês. E aí, torcedor, o que você acha? Será que o Vasco vai dar aquela rasteira no Nova Iguaçu, que não tem tanta voz assim, está sendo usado, essa é a verdade? Ou você acha que isso é tudo conspiração e o Vasco realmente é bonzinho? Ele está querendo jogar ali no Maracanã para ajudar o Nova Iguaçu? Ele não, para ajudar o Nova Iguaçu. E aí, deixa nos comentários aí a sua opinião. E eu tenho certeza que vai chover de vascaíno aqui, dizendo que o Vasco é bonzinho, que o Vasco quer ajudar, que é pelo bem do futebol carioca, que o Maracanã é patrimônio público. Eu sei que vai. Sejam muito bem-vindos também. Continuidade aqui, Flamengo compra terrenos anexos ao Ninho do Urubu. O Flamengo acertou a compra dos terrenos anexos ao CT Ninho do Urubu, fazendo com que o clube tenha o maior centro de treinamentos da América do Sul. A área tem cerca de 35 mil metros quadrados. A informação é do site Essência Rubro-Negro. No local serão feitos novos campos, tanto de grama sintética quanto de grama natural. Ao todo, o CT terá, ao fim das obras, mais de 20 campos disponíveis para os atletas rubro-negros, tanto do futebol profissional quanto da base e do futebol feminino. Sobre o mini estádio, inicialmente o local receberia grama sintética, porém, em uma decisão conjunta foi definido que será instalado um gramado natural. Então aí, informação do site Essência Rubro-Negro. Irmão, não tem jeito. O Flamengo tem a melhor estrutura desse Brasil. Digo mais, já tiveram atletas aí que vieram da Europa e disseram que o CT do Ninho do Urubu tem uma estrutura melhor do que muitos times europeus. Então, meu amigo, é difícil bater o Flamengo. É difícil. Ah, mas que vem torcedor aqui nos comentários tirar onda com a gente flamenguista, de que a gente não tem estádio, que não quer, a gente não tem direito de fala porque não tem estádio, não deveria nem jogar no Maracanã.
Maracanã, time que não tem estádio. Meu amigo, o buraco é muito mais fundo do que vocês pensam. Eu tenho certeza que o Flamengo não tem estádio até hoje por questão política. Sim, por questão política. Ah, como assim? Vou te explicar. Se o Flamengo deixa de pagar, deixa de custear o Maracanã hoje, que é o Flamengo que custeia, que arca com as despesas, que administra, o Maracanã deixa de existir, porque não tem time que banca o Maracanã hoje. Não tem time aqui que banca o Maracanã hoje. Só o Flamengo faz isso. É interessante para o governo liberar o Flamengo e deixar o Maracanã sem o time que custeia o estádio? É interessante, não é? Pensando por esse lado, você acha que é fácil para o Flamengo conseguir um terreno aqui no Rio de Janeiro, meu amigo? Você acha que é fácil? Não é fácil. Por quê? Aí eu deixo para vocês refletirem aí. Mas o papo tá dado. Pode chover de comentário aqui dos antes, pode. Mas o Flamengo tá muito acima, muito. Não é esse papinho de estádio aí que abala o nosso psicológico ou que mexe com a gente. Aprendam, isso aí não é argumento. Vocês acham mesmo que a gente fica incomodado com isso? Fala sério.